Ao, We now want to invite you into our presence. ao ter nos convidado para essa santa convocação, We queremos pray that agora you te would guide us convidar and direct us through these next few days. para estar conosco. Por favor, nos guie e nos dirija nos próximos dias. Whether we are here in person or listening online, Nós que estamos aqui pessoalmente, mas também aquelas pessoas que estão escutando online. may each of us individually, and may I, on behalf of everybody corporately, E nós individualmente e que eu, em favor de todos, corporativamente, dedicate ourselves to you. nos dediquemos a Ti. Each of us has issues and difficulties in our lives, Todos nós temos questões e dificuldades nas nossas vidas. health, financial, emotional. Saúde, a parte financeira, a parte emocional. I pray you give each of us the ability to lay those things aside E eu te peço que o Senhor nos dê essa habilidade para deixar essas coisas de lado, so that we might receive the blessing that you desire to give to us. para que nós possamos receber a bênção que o Senhor tem In designado a Jesus' name, nós. amen. No nome de Jesus, amém. View and dispensational view. Vocês entendem esse conceito que é visão panorâmica e dispensacional? You probably with your answer yet, Catherine? So, are you going to translate that or not? What I just said, ask Catherine the question. I'm speaking to my translator. Estou esperando o meu tradutor. So I asked the question, are you going to, I didn't hear you translate it. I'm Ah, on Portuguese. oh, yes, I did. I Sorry, think. it didn't come through. I was still waiting for you to translate. Okay, no problem. So, verse 1. Versículo 1. No, verse 3. Verse 3. Versículo 3. So he carried me away into the wilderness, Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, and I saw a beast that was scarlet or red. e eu vi uma besta escarlate. The woman was scarlet as well. A mulher era vermelha também. So does that sound like a panoramic view or a dispensational view? Isso parece uma visão panorâmica ou dispensacional? So Catherine can see that it's a dispensational view. Então, a Catherine pode ver que é uma visão dispensacional. So I want us to see that want us to understand it's not that straightforward sometimes to see when it's a panoramic concept or a dispensational one. Eu quero que vocês vejam que não é tão direto, simples a gente dizer se é uma visão panorâmica ou dispensacional. All good, Catherine? Ok, Catherine? I feel like it doesn't disqualify verse 2 from speaking about the woman having committed fornication with lots of kings over time. So Catherine said, what I've just explained doesn't negate that this could be a panoramic view. E então a Catherine diz que o que ele acabou de explicar não vai negar que se trata de uma visão panorâmica. So, first questioner said, Primeira pergunta feita. we're at the end of the world and there's all these kings. Estamos no final do mundo e tem todos esses reis. And Catherine's response was, E a resposta da Catherine foi: that's because this is a panoramic model, not a dispensational one. That's why there's lots of kings. E ela diz, porque essa é uma visão panorâmica e não dispensacional, é por isso que tem muitos reis. So now we've got two questions to deal with. Agora nós temos duas perguntas com que lidar. Anybody want to say something? Alguém quer dizer algo?
Offices, One second. So you agree with that? Então você acredita nisso? Você concorda com isso? offices. One, one second. I've got to let the translator finish. So you keep eye contact with me. Tell me what you agree with. Me diz com que você concorda. Okay. Now look at me. Then you'll know when to speak. Okay. So the person just said it's a panoramic view because it's speaking about kings that have done something in the past. A pessoa disse que se trata de uma visão panorâmica porque fala de reis que fizeram algo no passado. If they've done something in the past, Se fizeram algo no passado, there must be a present talvez and então a deve future. ter um presente e um futuro. Doesn't that sound like dispensations? Isso não parece dispensacional Not panoramic. e não panorâmico? Because you can't say the past Porque você não pode dizer o passado and make that a panoramic view. e fazer disso uma visão panorâmica. Because the definition of past means it's no longer here. A definição do passado é que não está mais aqui. Agree? Você concorda? If you're going to do this, then it's not a past view. Se você vai fazer assim, então não se trata de uma visão passada. Anyone else? Mas alguém? I know that hasn't helped yet, Eu sei but que isso hopefully não we'll tie ajudou it up. ainda. Did you put your hand up, Terry? Temos 3 mãos Terry. levantadas. Anciã Terry. It's highlighting the Fifth Kingdom and 1798. So Elder Terry said it's so this is answering directly the first questioners, person who'd asked me this in the past. Então, a Anciã Terry, ela está abordando justamente a primeira pergunta. That this isn't about our history, it's about the past. De que não se trata da nossa história, mas do passado. And specifically the history of, we could call it the Dark Ages, the 1260, or the Fifth Kingdom. Especificamente, a história da Era das Trevas, do Quinto Reino e dos 1260 anos. So to the first question, Então, para a primeira pergunta, these kings are long dead. esses reinos estão mortos há muito tempo. These are kings that were in the past. São reis que estão no passado. So I'm guessing that some of us still are not sure about that yet. Então, eu estou imaginando que ainda tem alguma coisa que eu não tenho certeza. Que você ainda não tem certeza. So, have we answered the question, Josephine, about that it's not panoramic, not dispensational yet? Então, Oh, Josefine, eu we have. respondi a pergunta sobre não ser panorâmico ou dispensacional? Not yet. Ainda não. So I'll take that as a no, that you're still not sure. Então, eu vou tomar isso como um não, de que você ainda não tem certeza. Okay. Catherine, Catherine, still not yet? ainda não? So, Instead of this, like, Então, so Catherine's got a question. If it was the panoramic model, what would the words look like? How would it be? How would it have been written if it was a panoramic view? então a Catherine perguntou: se fosse uma visão panorâmica, como estaria escrito? So Como seriam as palavras?
So before we address that, Então, antes de abordarmos isso, if Josephine still isn't sure yet, se a Josefine ainda não tem certeza, then that means that she's almost in the same place as the original questioner. isso significa que ela está quase no mesmo lugar que a pessoa que fez a pergunta original. Because these kings Porque esses reis, could equally be modern day kings poderiam igualmente ser reis do tempo moderno, as well as historical kings. assim como reis históricos. It's all the kings of all ages. Todos os reis de todas as eras. And therefore, E assim, that verse could be talking about us. então esse versículo poderia estar falando de nós. So even though you didn't intend to do it, you end up getting onto the same ground as the original questioner. Então, mesmo você não pretendendo fazer isso, você acaba indo para o mesmo lugar que essa pessoa que fez a pergunta original. Let's try and answer Catherine's question. What words would you use if it was panoramic? What would you say? Então, o que vocês diriam para essa pergunta da Catherine? Que palavras vocês usariam se fosse uma visão panorâmica? Molly. Let's take off the wilderness. So Molly said, subtract some words, not add anything or change anything. O Molly disse: subtraia as palavras, não adicionem nada, não mudem nada. And his suggestion was, erase the word wilderness and it all becomes panoramic. E então ele sugeriu: apaga a palavra deserto e tudo vai se tornar panorâmico. And then you'd have to erase scarlet. Então você também deveria apagar escarlate. Yep. And let's see a couple more things you'd have to erase. E vamos ler mais algumas coisas que você deveria apagar. The blood of the saints, you'd have to erase that, O sangue dos santos, tem que apagar isso. unless you're anticipating that she's read today and E eu, drinks a lot of blood. e eu tô agora antecipando de que hoje ela tá doida e bebendo muito sangue. And it's the blood of whom? E o sangue de quem? Saints. Dos santos. So you'd have to get rid of saints as well, Então a gente também tem que apagar esses santos. unless you think tomorrow a lot of saints are going to start being killed. A menos que vocês achem que amanhã muitos santos continuem sendo mortos. And there aren't that many of us left. E não vai ter muitos de nós sobrando. So you have to take a lot of stuff out, but Cassie wants to know what you put in. Vocês então têm que tirar muitas coisas, mas a Cathy disse que temos que colocar coisas. So this is a problem when someone stands up and teaches and talks about these different concepts. Então esse é o problema. Se alguém se levanta e começa a falar de diferentes conceitos, It all sounds really good. tudo soa muito bom. So you start thinking about it and then you realize actually it's not that straightforward. Você para de falar, de pensar nisso e você achava que era alguma coisa mais direta, mais simples. James. If you want to make it sound like a panoramic, you can go to verse 9 and 10. So he said, if you want to make it panoramic, you go to verse 9 and 10. Então, James falou que se você quer fazer panorâmica, você tem que ir para os versículos 9 e 10. That's it. If I understood, yeah, so if you want to make it read like panoramic, if I understood the question. So he said his answer would be verses 9 and 10. A resposta dele seriam os versículos 9 e 10. And how do you introduce the chapter panoramically? E como você apresenta o capítulo panoramicamente? Didn't think that far. Because that's a question. Que essa é uma pergunta. How do you start off doing it? Como você consegue fazer isso? So I'm not saying I know the answer unless someone else has got any thoughts, but I'll share my thoughts on it. Mas alguém tem algum pensamento sobre isso? I won't share my thoughts. Brendan will share his first. Eu não vou compartilhar os Ok. meus pensamentos, compartilhem de vocês primeiro.
So my answer to your question is Minha resposta à sua pergunta é that you wouldn't. de que não, não You seria. wouldn't give a panoramic view at all. Que você não conseguiria pegar uma visão panorâmica de jeito nenhum. When you do line upon line, Quando here a você, little, there a little. sorry, quando você faz Oh, linha here a sobre linha, little, there a little. Sorry. um pouco aqui, um pouco ali, And we take histories upon histories. e a gente coloca histórias sobre histórias, Catherine, do you agree we are avoiding deliberately looking at panoramic views? você concorda comigo, Catherine, que estamos evitando o literal quando estamos fazendo visões panorâmicas? We say we want to study line upon line. Dissemos que queremos estudar linha sobre linha. We're deliberately shutting ourselves away from panoramic views. E assim, nós estamos nos afastando de divisões panorâmicas. And why would we do that? E por que faríamos isso? Comparing the dispensation with the dispensation. So Catherine said because we're comparing the dispensation with the dispensation. Ele falou que nós podemos falar de dispensações. So I rephrase my question. When I say why would we do that? Quando eu digo por que nós faríamos isso, I didn't mean why would we go to the dispensational one. I'm saying why would we not go to a panoramic one? não estou falando de por que nós estamos indo a uma dispensação. Estou dizendo sobre por que nós não iríamos fazer uma aplicação panorâmica. So I'll take the answers, but I'll give my answer. You'd be up the creek without paddle if you did that. Então, eu vou falar para vocês a minha resposta. Okay. So the starting point would be the information would be too vague. Então, para começar, a informação ficaria muito vaga. So I'll take that and rephrase it. I'll repackage it. Então, eu vou pegar isso e vou parafrasear. Vou colocar de outra forma. So this is our this is our panoramic view. Essa é a nossa visão panorâmica. How many lines can we have? Quantas linhas nós podemos ter? Just one line, Somente uma. because it's one story, Somente uma história. one history. Uma história. So to make this panoramic, Para fazer com que isso seja panorâmico, what's the difference between the beginning and the end? qual a diferença entre o início e o fim? So the question is the difference between alpha and omega. Então, a pergunta seria, qual seria a diferença entre o alfa e o ômega? No difference. Sem diferença. Okay. So what's the difference between alpha and omega and this midpoint? Qual seria a diferença entre alfa, ômega e esse ponto médio? No difference. Não tem diferença. So if you have panoramic views, Então, se você tem visões panorâmicas, you end up creating entropy, which means you can't find additional information. você não consegue encontrar informação adicional. There's no new information to be had. Não tem nenhuma informação nova para conseguir. So all I'll do is I'll just keep on adding waymarks to this. Então, o que eu faço é começar a adicionar marcos a isso. So surely that would help. E com certeza isso vai ajudar. And the problem is it doesn't, E o problema aqui não ajuda. because if it's panoramic, every single waymark must what? Porque se é panorâmico, cada um dos marcos deve Catherine already knows the answer. They must be the same. devem ser os mesmos. The woman,
A mulher? Can the woman get older? A mulher pode envelhecer? É uma pergunta. Panoramically speaking. Falando panoramicamente. So if she was young at the beginning and then old at the end, Então, se você era jovem no início e velha no final, that's two people. são duas pessoas. So she couldn't sort of say, oh, I lost my arm, Você não pode falar, eu perdi o meu exército. or he broke my heart. Ou ele rompeu meu coração. There can't be any story if it's panoramic. Não podem ter histórias diferentes dentro de uma visão panorâmica. So to answer your question is, it could never have been portrayed or written panoramically. Então, nunca pode ser retratado ou escrito de uma forma panorâmica. It has to be a dispensational view. Tem que ser uma visão dispensacional. So I'm not going to ask if that helped. I'm just going to say I hoped it helped, Josephine and Catherine. Eu espero que tenha ajudado, vou dizer assim. Gloria. What is the function of panoramic view? So what's the function of the panoramic view Qual é a função da visão panorâmica? if you can't portray it? Se você não pode retratá-la. What I mean by that is it makes things worse if you portray it panoramically. E o que eu vou dizer é que você faz com que as coisas fiquem pior se você retrata isso panoramicamente. So this is what I'm going to say what Graham alluded to a little bit ago. Eu vou fazer dessa forma. We'll go back to Alpha and Omega. Vamos voltar para alfa e ômega. So if this is dispensational, Então, se isso é dispensacional, what do we know about the beginning and the end if it's dispensational? como você vai saber sobre o começo e o fim se é dispensacional? D1, D2. D1 e D2. They're different. They are not the same. By definition, they're not the same. Pela definição, não são a mesma coisa. São diferentes. So this is a dispensational view. Essa é uma visão dispensacional. So what does the panoramic view bring to the table then? Então, o que a visão panorâmica nos traz à mesa? Before we answer that, Antes de responder isso, what we want to say is that this is real life. vamos dizer que isso aqui é a vida real. If this was 2,000 years or 20 years, Se isso foi há 200, 2.000 anos ou há 20 anos, D1 and D2 would be different. D1 e D2 vão ser diferentes. And the 2,000 years just makes the difference bigger. It's worse. Se falamos de 2.000 anos, essa diferença vai ser maior. So what does a panoramic model bring to us? Então, o que uma visão panorâmica nos dá? Brendan, Brandon, Baseline principle. baseline principle. What does that mean? 1 second. princípio, o que isso significa? It's its core core principle. I'm going to need more than that. Ele vai precisar mais do que isso. I'm not sure what you're speaking about when you say it. What was the it? Eu não tenho certeza do que você está falando quando você diz isso. D2. You want to understand what that is, so you analyze that to its core principle of what it actually is instead of Okay. So
Brendan said that you look at D2 and you try to understand it properly. O Brandon disse que você tem que olhar para o D2 e tentar entendê-lo certinho. Catherine? Your template. So Catherine's used the word template. Então, a Catherine usou a palavra template, que é modelo. Maria? I'm not sure if I got the question right. But you asked panoramic Panoramic. has been. So Marie says, like paraphrasing from a Bible verse, what has been will be. O que a Marie diz, fazendo uma paráfrase de um versículo bíblico, o que foi, será. Brendan? It's like what Graham said, you've got to break D1 and D2 down to a principle that works for both. So it's bang. Okay, so now you got it. So what you have to do is, O que vocês têm que fazer é, we know that these are dispensations, which means 1 and 2 are different. nós sabemos que nessa dispensação 1 e 2 são diferentes. We'd call that a line of progression. Nós chamaríamos isso de uma linha de progressão. But Mas, if we have a panoramic view, se temos uma visão panorâmica, then what we're bringing to this model that we're looking at or that we're created o que estamos trazendo para esse modelo que nós criamos I'll say not identical, vou chamar de não idênticos, but similar. mas similares. And in our movement, we're focused so much on this idea of similar No nosso movimento, focamos muito nessa ideia de similar, that we've turned similar into identical. Uhum. É similar e não idêntico. Você. Which means that the end is identical to the beginning. Significando que o fim é idêntico ao início. And because we're intelligent, we know that's not really identical, but it's so similar, it's the same. Porque somos inteligentes, nós entendemos que não é realmente idêntico, mas que é muito parecido e a gente diz que é similar. Without a panoramic anchor, you can't tie alpha and omega together. Sem uma visão panorâmica, você não consegue juntar o alfa e o ômega. And what Marie just said, what has been will come to pass, or I think she may have said the other way around, is just a repackaging of a panoramic model. Então, o que a Marie disse é que o que foi vai voltar a ser, é como se fosse um novo pacote de uma visão panorâmica. So Revelation 17, it begins with a dispensational view and it ends with a dispensational view. Então, Apocalipse 17 começa e termina com uma visão dispensacional. And as James took us to verses 9 and 10, E como o James nos levou aos versículos 9 e 10, it's not just there, but sprinkled quite liberally throughout the chapter are these panoramic concepts. não somente aqui, mas também temos conceitos panorâmicos fora desse capítulo. You see it in verse 3 when it speaks about she sits on 7 heads and 10 horns. E você vê isso no versículo 3, quando diz que ela estava se sentada em 7 cabeças e 10 chifres. Because that's the panoramic bit. Essa é a questão panorâmica. And what kind of heads are they? Que tipo de cabeças são? Good heads or bad heads? São cabeças boas ou ruins? Good heads? Cabeças boas? So, Molly, is the 7th head a good one? Olha, a sétima cabeça é boa? No.
Não. So they're not all good. Então não são todas boas. You agree? Você concorda? You don't agree with? Okay. So it can't tell you the condition of a head Não to pode te, be panoramic. não pode te dizer a condição da cabeça se é panorâmico. Because you're going to go bad, good, bad. Se é bom, ruim, bom. Ou To ruim, keep it bom, ruim. panoramic, right? To keep it panoramic, it's forced to just say heads. Se é panorâmico, você é forçado a dizer cabeças. But that in and of itself doesn't do much for us. Mas isso em si mesmo não faz muito por nós. Okay. Have I answered your question, Catherine? Eu respondi sua No. pergunta? Não. Rephrase your question. Por favor, faça sua pergunta de outra forma. Is it not possible to have an introduction and then from verse 3 onwards to have a dispensation? So Catherine says, why can't these crazy writers like God do things sensibly in some kind of order? É, então ela pergunta: será que esse autor, vamos dizer assim, Deus, não poderia pensar em uma ordem mais simples? And we all know the answer Você sabe a resposta. because God's got a sense of humor. Porque Deus tem senso de humor. God's going to package it in a way just to make it hard. Ele vai fazer de um jeito para fazer ficar mais difícil. It'd be too easy if we did that. Ah, se fosse mais fácil, a gente faria. Nós mesmos faríamos. Just that, in the original, it's even worse because there's no verses or anything. É, e no original é pior, porque não tem verso nem nada. Some clever people have broken this down into verses to make it, easier. Então, algumas pessoas separaram os versículos para ficar mais fácil. So we don't know why God would order it this way, but God deems fit to do it so. É, nós não sabemos por que Deus fez dessa forma, mas parece que dá certo, que funciona. But I don't think you can explain things to the necessary depth in a panoramic view. I guess that's what I thought your question was. É, mas eu acho que nós não conseguimos fazer a profundidade necessária numa visão panorâmica. Eu pensei que era isso sobre, a sua pergunta era sobre isso. Now think about it from God's perspective. Mas agora pensa da perspectiva de Deus. So I'm guessing then, perhaps neither of you still agree, that's Josephine and Catherine, that this is talking about the 1260. The chapter is es- going to be introduced as the 1260. You agree with that? eu estou aqui tentando adivinhar de que esse capítulo, para Catherine, se trata de 1260 anos. So that means it can't be a panoramic view. Those kings have to be dispensational. O que significa que isso não pode ser panorâmico, que esses reis têm que ser dispensacionais. Can I talk about chapter 13? Sorry? Can I talk about chapter 13, where we get a picture at the beginning and then So Catherine wants to go to chapter 13, but before we go there, A Catherine quer ir ao versículo 13, mas antes de irmos aí, okay, you take us to where you want to go. tá bom, nos So leva onde você in quer ir. chapter 13, verse 1, we get a panoramic picture. But I don't think chapter 13 is, like I understand it's going to take us to a dispensational view. So chapter 13 takes us to a dispensational view. Ela diz que o versículo 13 nos leva para uma visão dispensacional, desculpa, o capítulo 13. And chapter 17 doesn't. Yes, it does. E o capítulo 17, não. So, does it help if I paraphrase what I'm thinking? Yeah. Yeah. It's saying, let me tell you about this entity that's been like this all throughout time. And now we'll go to the wilderness. So Catherine says, God says to John, let me show you this woman. You called her an entity, but it's a woman.
Então a Kathy diz que Deus diz: Deixa eu te mostrar uma mulher, essa entidade que chamaremos de mulher. And I'm going to show you what happens to her. E eu vou te mostrar o que acontece com ela. I don't know if it's past or present. It just says, I'll show you judgment of her. Não sei se é o passado ou o presente, mas diz que eu vou te mostrar o seu julgamento. So I don't know if that's past or present. It just says, I'm going to show you what's going to. I don't, I don't know how to stop things like that happening. Hum, Maybe não, tell me before the next meeting. hum. Okay, so in verse 2, Então, no it just versículo says, 2, the kings of the earth have committed fornication with her. diz que os reis da terra cometeram fornicação com ela. And is verse 1 and 2 you think panoramic? Então você acha que o versículo 1 e 2 são panorâmicos? Give me a second. I don't know how to. I'm going to whisper in my ear how to fix that because I don't know how to stop it. Só um momento que estão me ligando para ele. Okay. What you say 1 and 2 is panoramic? Então você diz que 1 e 2 são panorâmicos? I think one is dispensational. I think two could just be a general statement about the panoramic. So 1 is dispensational and 2 is panoramic. Porque ela diz que 1 é And 3 dispensacional e 2 é panorâmico. and 3 is what? Dispensation. Dispensational. E que o 3 é dispensacional. In verses 1 and 2, which one comes first? Nos versículos 1 e 2, qual deles vem primeiro? Does verse 1 happen first or verse 2 happen first? O versículo 1 acontece primeiro ou o versículo 2? Because I've said it's panoramic for those two, it's not the first or last. It's So you're saying verse 2 isn't even in any order. Então você está dizendo que o versículo 2 não tem nenhuma ordem. So in verse 1, when this woman is being judged, No versículo 1, quando essa mulher está sendo julgada, and I'm going to suggest that judgment is what's the legal term? It's not like investigative bit of it. It's the executive. This is the executive judgment. Yeah? vou dizer que esse termo de que esse julgamento é um julgamento executivo, I'm não going to change that. investigativo. I'm going to show you the punishment of the woman. Então eu vou mudar. Eu vou mostrar a punição da mulher. So if 2 is panoramic, Então, se o 2 é panorâmico, is 2 happening at the time she's being punished? o 2 está acontecendo no momento em que ela está sendo punida Or before? ou antes? So Catherine says before, A Catherine diz que é antes. so there's a sequence. Então tem uma sequência. So 2 comes before 1. Que o 2 vem antes do 1. What is she being punished for? Por que ela está sendo punida? It's not for killing saints, by the way. Não por matar santos, For fornication. por fornicação. That's what she's being punished for. Whatever the fornication is or means, she's being punished for doing that. Ela está sendo punida pela fornicação, seja o que isso signifique. So number 2 has to be dispensational. Então, o número 2 tem que ser dispensacional, All good? ok? Okay. So we've addressed several points Então, abordamos alguns pontos, muitos pontos. that these introductory verses are in fact dispensational.
de que esses versículos introdutórios de fato são dispensacionais. You have to view things dispensationally to extract information. Então, para extrair informação, você precisa enxergar as coisas dispensacionalmente. Because if this woman's just sitting on 7 heads, Porque se essa mulher simplesmente está sentada em 7 cabeças, she's sitting on 7 heads at the beginning, in the middle, and at the end. ela estaria então sentada em 7 cabeças no início, no meio e no fim. Do you agree with that? Você concorda com isso? So I'm living at the end of the world and I'm looking at the woman and what's she sitting on? Seven Então, heads. a gente está no fim do mundo, a gente olha para a mulher e no que ela está sentada em 7 cabeças? Go back 4,000 years. Vamos voltar 4.000 anos. And what's she doing now? E o que ela está fazendo agora? The same. A mesma coisa. In fact, it's so much the same, it's identical. De fato, é tão a mesma coisa que é idêntico. So now we have no. And what kind of heads is she sitting on? What kind of heads at the E, beginning and at the end? e qual é o tipo de cabeça sobre o qual ela está sentada no início e no fim? Dad, So Catherine said bad, A Catherine diz que, mas. and I'm just going to say, oh. Detail. So Brendan says he doesn't know. Brandon diz que não sabe. Josephine? Josephine said it could be good, could be bad. A Josephine fala que pode ser bom e pode ser ruim. Gloria? Good. Versus the beast. So Gloria has taken up some study and said, now we're going to talk about heads and beasts. Agora, a Glória diz que vamos falar de cabeças e bestas. But Gloria's picking up an idea that comes hundreds of hours after this initial place that we're at. We're at the beginning of our investigation, Ela and you don't está, know that yet. ela está falando de coisas que estão centenas de horas à frente da nossa investigação de agora. Ainda não So all we know começamos. about the heads are that they're the same. Então, tudo o que saberíamos é que as cabeças são a mesma coisa. São as mesmas. When you're at the beginning Estamos no and at the começo end, e no fim, the picture is identical. a imagem é idêntica. And as you go all the way through the thousands of histories or the 7 histories, the heads always look the same. Então, você passando por todo o caminho, nos milhares de anos, nas 7 histórias, as cabeças são sempre as mesmas. Now, later on, E no final, as Gloria has just advised us, we will discover mais tarde, você então descobriria, como Glória that some are nos good disse, and some are bad. de que algumas são boas e que algumas são ruins. Good heads and bad heads. Boas cabeças e cabeças ruins. And as soon as you do that, E, you quan- don't have a panoramic view. e ao fazer isso, você não tem uma visão panorâmica. Brendan? The Oh. the only way to know if it's good or bad is if you zoom into a dispensation. So Brendan said the only way you can identify if it's good or bad is to come out of a panoramic view and go into a dispensational view. O Brandon disse que a única forma de você saber se é boa ou é ruim é sair de uma visão panorâmica e passar uma visão dispensacional. Did you answer what was the function of a panoramic view? I did answer, the question is, did I answer what the function of a panoramic view is? And I did answer that, but I'll do it again. A pergunta era se eu respondi ou não sobre qual era a função de uma visão panorâmica, e eu sim respondi. When I have 2 dispensations, Quando temos essas dispensações, one at the beginning and one at the end, 2 dispensações, uma no início e outra no final, I have a story. tem uma história. So maybe we'll do an example. Talvez eu vou fazer um exemplo aqui.
this is a line, Essa é uma linha. and if this is a line of agriculture, E se essa é uma linha de agricultura, not how you spell it, but I'll leave it. What do you end up with? Harvest. você terminaria com colheita? What do you start with? Você começaria com o quê? Well, Just before ploughing. Antes de arar? Weeds or a wilderness, a fallow field. Com um deserto ou um tipo de campo não preparado. I'm just going to put empty. Vou colocar aqui que é um campo vazio. So this is something we've spoken about a lot. Isso é algo de que falamos muito. Another one we do is you start off as a sinner Outra coisa que fizemos é que você começa como um pecador and you end up as a saint. e você termina sendo um santo. The agricultural model, 7 steps of salvation. Esse é o modelo de agricultura e também é alinhado com a salvação. So is this dispensational or panoramic? Isso é algo dispensacional ou panorâmico? They're all looking at you. I'm looking at you. Eu estou olhando para você. We've got dispensational. Dispensacional? That's money. No? This is panoramic. So we've got panoramic and dispensational. Então temos panorâmico e dispensacional. So if it was panoramic and I was at the beginning, Se fosse panorâmico e eu estivesse no início, I take a picture vou tirar uma foto. and then I jump to the end and I take a picture. Então eu vou até o final e também tiro outra foto. If it was panoramic, shouldn't they look the same? Se fosse panorâmico, não deveria aparentar ter a mesma coisa? John says yes, and Josephine says, yeah, I get it now. Worse, you're at the beginning Pior, você no começo and you have the ability to look into the future. e você tem a habilidade de olhar para o futuro. And as you look, you see this field go through these seasons, constantly changing. E quando você olha, você consegue ver esse campo passando pelas estações, mudando constantemente. And if this is the ground, it's not a line. E se isso aí é o chão e não uma linha, When you look, you see the growth of something, quando você olha, você consegue ver o crescimento de algo, the plant. a planta. So as you look into the future, it constantly keeps on changing. Então, ao olhar para o futuro, isso começa a mudar constantemente. Continua mudando constantemente. Only one season, yes. Thank you for that correction. It's only one season. E é somente uma estação. Alguém So corrigiu. it's not a panoramic view that we discussed there. Então, não é uma visão panorâmica que discutimos. Everybody okay so far? Tudo Ish? bem? Até aqui? So going back to the original question, Então, voltem para a pergunta original. and part of the second one, Parte da segunda. every sensible person would give a good introduction. Toda pessoa sensata daria uma boa introdução, Except God. exceto Deus. So why? Por quê? Why focus on that? Por que focar nisso?
Who's this woman? Quem é essa mulher? The woman of verse 1, the prostitute. A mulher do versículo 1, a prostituta. In real life, who is that? Na vida real, quem é? Or with the papacy? O There's papado? the papacy. Who wrote this book? Quem escreveu esse livro? John. João. So for for John, Então, para João, is the papacy past, present, or future? o papado é passado, presente ou futuro? John? Future when he wrote it. So John's alive. We'll call this. You can call it 100. You can call it 30 or 70, whichever you want to go for. So João está what's up vivo, talvez com 70 ou 100 anos. there? So people have said that the papacy is in the future, E as pessoas disseram que o papado está no futuro, except Graham. exceto Graham, He saw the trap I was leading you all into. que ele viu a armadilha que eu estava levando para onde eu estava levando vocês. I was going to quote someone else. Go ahead. The man of sin, authority. So Graham is going to quote Paul O Graham vai citar Paulo, John's best friend, que é o melhor amigo de João, because Paul told John porque Paulo disse a João that que, the papacy is already here. que o papado já está aqui. Might look a bit different. Pode parecer diferente. All John's talking about here is the great grandson, child of the person that's around when Paul identifies the character. Então, o que João está vendo aqui, ele está falando do bisneto da pessoa que tem aqui agora. So the reason why all of these things start at this time frame, not at the end, where you might think it should, E a razão pela qual tudo isso começa agora e não no final, como vocês pensariam, or panoramically, panoramicamente, is because who is every single writer speaking to? é, é, é porque para quem cada um desses autores está falando. Give you a clue, it's not us. E você pode pensar que não somos nós. Their own Desculpa. dispensation, their own people. Não é uma dica, não somos nós. Estão falando para sua própria dispensação e para seu próprio povo. So if Paul said he's already here Se Paulo diz que já está aqui, in embryonic form, numa forma embriônica, John's going to say João vai dizer to all of their friends, para todos os seus amigos: I'll show you what. eu vou te mostrar o que é. Paul will show you the beginning, I'll show you the end of that same person, that same entity. Eu vou te mostrar o final, tendo mostrado o início dessa mesma entidade. And historically speaking, we'll go with kingdoms or whatever. Who's in power when Paul said that? E falando historicamente de reis, quem estava no poder quando Paulo disse isso? Rome. Roma. We might call it pagan Rome. E você pode chamar de Roma pagã. And the end of this story, if I can say, when you get to Revelation 17, who's in power then? E no final dessa história, se eu posso dizer assim, quando chegamos a Apocalipse, quem está no poder? John
No, we know John wrote it. It's pagan Rome, we know that. Nós sabemos que João escreveu e que se tratava de Roma pagã. When this is happening, 1, 2, 3, 4. Quando isso está Revelation 1, 2, acontecendo? 3, 4. So Revelation 17, verses 1, 2, 3, 4. Aham. Quando isso está acontecendo em Apocalipse 17, versículo 1, 2, 3, 4? Who's ruling there? Papacy? So Brendan said the papacy. O Brandon disse papado It's definitely not the papacy. e definitivamente não o papado. The only people who rule are kings. Se trata de governadores, reis. So we've got kings of Europe. Reis da Europa. So we like to call them the kings of Europe Eu gosto disso de reis da Europa. because you go to Daniel 2, Mas se você vai para Daniel 2, what number is it? que número é esse? What kingdom number? Qual é o número do rei? 5, you said. É o Can you 5. name 5 in Daniel 2? Vocês podem me mencionar o 5 em Daniel 2? So Molly said the toes, number 5. Me disseram aqui sobre os dedos do pé, o 5. What are the toes made of? De que são feitos os dedos do pé? Iron. De ferro. And what number is iron? E qual é o número do ferro? 4. 4? So you know when John's writing about this end, Então você sabe que quando João está escrevendo sobre esse fim, it's the same kingdom. é o mesmo reino. Still pagan Rome, but we don't like to call it pagan Rome. We want to call it something else. Continua sendo Roma pagã, mas a gente não chama de Roma pagã. Temos que chamá-lo de outra coisa. And that's why it begins here. E é por isso que isso começa aqui. Because John Porque João is telling a story that spans centuries. que está contando uma história que leva centenas de anos para acontecer. Speaking to people who all they know is Rome. Falando para pessoas que tudo que conhecem é Roma. So what's John telling them? Them. Então, o que João está falando para eles? This embryonic problem, Esse problema embrionário, which is your church neighbor, que é a sua igreja vizinha, whom Rome doesn't even know exists, que Roma nem sabe que existe, is predicted to become so powerful sua predição se torna tão poderosa that it will control this empire that you see in front of you. que vai controlar esse império que vocês estão vendo diante de vocês. Perhaps that's why it's introduced that way. Talvez seja por isso que isso é introduzido dessa forma, Because it's so significant. porque tem tanto significado, If I were God, é tão significativo. Se eu fosse Deus, I would have kept the sequence in the chapter the same, but I would have perhaps made this chapter 1 eu or talvez something like that. faria essa sequência, talvez faria com que esse fosse o capítulo 1. For definite, I'd make this chapter 13. Definitivamente o capítulo 13. The chapter 13 would be 14 and 14 would be 15. Because it's out of sequence. Tá fora de sequência, então o capítulo 13 seria o 14 seria 15. Because chapter 12 would give you literally from the birth of Christ, and it shows you this Roman Empire, Porque o capítulo 12 vai te mostrar literalmente o nascimento de Cristo e passar por esse Império Romano. and then chapter 17 is going to tell you what happens to this bad actor because of what they've done to Rome.
E o capítulo 17, então, vai te contar o que vai acontecer com esse ator ruim, o que vai acontecer com Roma. Okay, so I'll take a couple of questions, but so I don't forget. To the original questioner, Temos muitas perguntas, mas para não esquecermos, para essa pessoa que fez a pergunta original, just repeating what Elder Terry told us, vou repetir o que a anciã Terry nos disse. and I think John has also said the same. E eu acho que João também disse o mesmo. And this story in verse 2 Essa história no versículo 2 is not our history. não é nossa história. It's the history that we call the fifth kingdom, É a história que nós chamamos de Quinto Reino, which I'm saying is pagan Rome gone funny. que João dizer que se tratou de Roma pagã. Engraçado. And then what John will do, E logo o que João vai fazer, he'll take all of that literal history, ele vai pegar toda essa história literal, because it's just one story of 2,000 years of history, just one po- empire, porque é um império, uma história de 2000 anos. and he'll just explain the last little bit at the end, E ele vai explicar que o último vai ser no final, which we call 6 and 7. que vai durar até o final, que chamamos de sexto e And sétimo. 6 is its own story, Porque o 6 tem a sua história própria, but it shows you how you. So it takes you from pagan Rome, então ele te traz de Roma pagã, which is we could call a European problem, que vamos dizer que é um problema europeu, to a worldwide phenomena, para um fenômeno mundial, that it becomes a much bigger issue. porque se torna um assunto maior. And I think that's why it begins this way. E eu acredito que é por isso que isso começa dessa forma. So we're going to take the dispensational view of verse 2, Então vamos pegar a visão dispensacional do versículo 2 and we're going to understand that there's a panoramic constancy or a panoramic story e entender que temos uma constância panorâmica, uma história panorâmica, and then take that fifth and superimpose it at the end of the world to see what it would look like then. e pegar isso e colocar, sobrepor no fim do mundo para ver como isso tem aparência no final do mundo, no fim do mundo. One last question or comment from Gloria, and then we'll close. Mais um comentário da Gloria e it's going depois vamos from- terminar. So it's going from pagan Rome to pagan Rome, Caesar's, right? One presentation and something. So, pagan Rome is a complicated kingdom because it spans so much history. A Roma pagã é um reino complicado porque nela tem muita história. The only constancy it has, it's all centered in Europe. A única constância que tem é que está centrada na Europa. So it morphs through history, Então, ela muda através da história. so having said that, can you repeat what your question is or your comments? So it's like Tendo dito isso, você pode responder o seu comentário ou pergunta? four being pagan Rome and fifth also pagan Rome, not people. So the fourth and the fifth kingdom are both pagan Rome, Então, o quarto e quinto reino, os dois são Roma pagã. sometimes we might call it, if I just say pagan Rome, the Caesars, Algumas vezes você pode chamá-la de os Césares da Roma pagã. and phase 2 we might call the Byzantine or Byzantine Empire, E na fase 2, o Império Bizantino. and then after that the history gets complicated. E depois disso, a história fica complicada.
that you get this fragmentation happening in Europe, and you have Você, all these individual countries. você tem essa fragmentação acontecendo na Europa e todos esses reinos individuais. But Daniel 2 gives us this constancy that is still iron all the way through. Mas Daniel 2 te dá essa constância de que continua sendo ferro em todo o caminho. So it's fine, as John said, to see these kings are European kings, Então, European nations. tá certo, João, ele dizer que se tratam de nações europeias. But what's important to understand is that what happened in Europe in the past will happen across the world at the É, end. mas é importante notar que o que aconteceu com a Europa no passado vai acontecer com o mundo no final. Okay, so I hope that helped answer people's questions online, and I hope it helps some of you here. Eu espero que tenha ajudado as pessoas, essa resposta das perguntas das pessoas online e também as pessoas aqui. Let's close with prayer. Vamos encerrar com a oração. Holy God, we want to thank you. Santo Deus, queremos te agradecer. I want to thank you Eu quero te agradecer for giving me the privilege of being in this movement, por me dar o privilégio de estar nesse movimento, to be the center of the great controversy, de ser o centro da grande controvérsia and to try to put the pieces of the puzzle together e por tentar colocar juntar as peças do quebra-cabeça, to not only understand the truth, não somente para entender a verdade, but more importantly, to experience the truth. mas de maneira mais importante para ter experiência da verdade And to be influenced by its transformative power. e ter a influência desse poder transformador. May the truth that we hold on to Que sejamos a verdade que nós dizemos acreditar, truly set us free from the bondage of sin, de verdadeiramente nos liberte das cadeias do pecado, of sin and of ignorance. do pecado e In Jesus' name, no nome de Jesus. in the name of Jesus, amen. No nome de Jesus, amém. And we'll meet you in, well,